Este vídeo é muito mais que uma mera correção/resolução do Exame Nacional de Matemática A 12º ano de 2020, primeira fase. Exatamente. Não só vou resolver o exame, mas vou mostrar-te como pensar. Vou mostrar-te o meu raciocínio, vou partilhar contigo todas as minhas dicas e estratégias de exame e no fim teremos um resumo fantástico com todas as lições que aprendemos, incluindo a minha lista completa de dicas. E se já não te lembras bem de alguma matéria, não te preocupes, porque eu nos comentários vou deixar os links para reveres a matéria de cada exercício. Ou então podes visitar a minha playlist de Matemática A, que tem todos os resumos que precisas. De que é que estás à espera? Vamos começar! Ok, já começámos o exame e talvez a melhor maneira de começar é desfolhando rapidamente o exame só para ver quantos exercícios tem, para termos uma melhor ideia de como gerir o nosso tempo e de certo modo para ficarmos mais confortáveis com o exame todo. E depois começamos na primeira pergunta. Porque pronto. 1.1. Sucessões. E então começamos sempre da mesma maneira, que é, nós primeiro vamos ler o enunciado e vamos sublinhar a carne, ou seja, toda a informação que é importante. E depois vamos copiar a carne para o nosso papel. Então, por exemplo, considera a sucessão U de n de termo geral, U de n igual a 8n menos 4 sobre n mais 1. Ora, isto é carne, por isso sublinhamos e pumbas, copiamos, está a andar. E agora, vamos à segunda frase. Estuda a sucessão U de n quanto à monotonia. Monotonia é carninha e por isso pronto, sublinhamos e já sabemos que a pergunta é sobre monotonia. É isso que nós queremos saber. Monotonia, o que é que a pergunta nos está a perguntar? Ora, nós queremos basicamente saber se a sucessão é crescente, se ela é decrescente ou se é não monótona. E agora, se nós já soubéssemos o truque, ótimo. Se não, nós íamos pensar nas definições. Quais é que são as definições de sucessão crescente e decrescente? Ora, uma função crescente é aquela que cresce, ou seja, os termos seguintes são maiores que os termos anteriores. Ou então, sendo mais explícito ainda, o termo seguinte é sempre maior que o termo anterior. E do mesmo modo, definimos uma sucessão decrescente, que é basicamente o contrário. E agora a grande questão é, destas duas definições, qual é que é aquela que nos é mais útil? De facto, é muito mais fácil trabalhar com n mais 1 e n do que trabalhar com a's e b's. E por isso é que nós vamos trabalhar com estas segundas definições. E então, na prática, qual é que é a maneira mais fácil de ver se o termo seguinte é maior ou menor que o termo anterior? Ora, é exatamente calculando o U de n mais 1 menos o U de n. Ou seja, calcular a diferença entre o termo seguinte e o termo anterior. Se este valor for maior que zero, então temos uma sucessão crescente. Isto porque o termo seguinte vai ser maior que o anterior. E ao contrário, se este valor for negativo, a sucessão vai ser uma sucessão decrescente. E pronto, já fizemos todo o pensamento necessário e a partir de agora já ganhamos o jogo. De facto, na matemática, uma pessoa não acerta nos exercícios fazendo os exercícios. É toda esta fase de pensamento antes dos exercícios que nos faz acertar o exercício. Então pronto, agora já sabemos, temos que calcular o de n mais 1 menos o de n. Isto substituímos ali em cima, na expressão, fica esta expressão, depois vamos ter de simplificar isto e igualar denominadores, e por fim o resultado dá 12 sobre n mais 2 vezes n mais 1. E o que é que nós vemos? Como o n é sempre um número natural, então nós vemos que este valor é sempre positivo para todos os n's. E o que é que isto significa? Significa que a sucessão é crescente. E pronto, temos aqui a nossa resposta. Já esmigalhamos o primeiro, vamos ao segundo. Então, desta vez é sobre continuidade. Como é o 1.2, claro, temos a mesma sucessão de há bocado. E há uma dica muito importante para quando nós estamos a ver os dados. Porque há dois tipos de dados. Há a carne, que é aquela informação importante que nos vai ajudar a resolver o exercício. E há a informação do está tudo bem, que é aquela informação que na prática não nos vai servir para nada, mas que parece útil. E basicamente o nosso objetivo é tentar distinguir entre estas duas. Então vamos ver. Se já é a função de domínio menos infinito a 8, os domínios é uma coisa meio estranha, porque às vezes é carne, outras vezes está tudo bem, nós não sabemos bem.
Por isso vamos simplesmente meter ali de lado e já se vê. Definida por f de x igual ao logaritmo 2 de 8 menos x. Uma função é obviamente carne, por isso sublinhamos, copiamos, está a andar. E depois, aqui é igual limite de f do de n. Ok, esta é a nossa questão. Com isto tudo nós não ficamos muito bem a saber se o domínio é carne ou está tudo bem. Nós podíamos especular que de facto está tudo bem, porque se nós pensarmos, a função logaritmo só está definida quando esta coisa que está aqui dentro, o 8 menos x, é maior do que 0. Ou seja, quando o x é menor do que 8. Ou seja, quando o domínio está entre menos infinito a 8. Por isso, talvez este domínio está aqui só como está tudo bem. Ou seja, só para dizer que esta função f está bem definida. Mas nós não sabemos bem, por isso vamos por enquanto ignorar o domínio de f e depois vê-se. Agora, a grande questão é como é que nós vamos resolver isto. E a coisa que eu gosto sempre de perguntar é qual é que é a ponte? Ou seja, qual é que é a maneira que nós conseguimos ligar os dados com a questão? Ou, por outras palavras, qual é que é a maneira de ligar aquilo que nós temos, que é os dados, com aquilo que nós queremos, que é a questão? Ora, nós olhamos para aqui um bocadinho e depois pensamos. Ora, f do de n, o que é f do de n? Ora, f do de n é uma sucessão. Qual sucessão? Aquela sucessão em que nós enfiamos o de n ali no f. E depois é calcular o limite de uma sucessão. Easy. Por isso, pronto, vamos fazer exatamente isso e vamos ver o que acontece. Temos aqui f do de n, enfiamos ali o de n dentro da função f e aqui é que está o pormenor importantíssimo do domínio. E de facto víamos que o domínio aqui não era só está tudo bem, mas também tinha um bocadinho de carne. Isto porquê? Porque nós, para enfiarmos aqui o de n no f, nós estamos necessariamente a supor que o nosso de n está sempre no domínio de f. E nós, à partida, não sabemos que isso é verdade. Se nós quiséssemos ser mesmo picuinhas e explicar isto bem, o que nós tínhamos de ver? Ora, nós víamos que o limite do u de n, quando n tende para infinito, é 8. E depois, o que é que nós nos lembramos do exercício anterior? Ora, do exercício anterior, nós tínhamos visto que o de n é uma função crescente. Ou seja, se o limite é 8 e a nossa sucessão está sempre a crescer, o que é que significa? Significa que todos os elementos da nossa sucessão estão sempre abaixo de 8. Ou seja, de facto, está tudo no domínio. E por isso, a partir de agora, à partida, já não precisamos de preocupar mais com domínios. E pronto, podemos substituir tudo à vontade, está tudo bem, igualamos denominadores, está a andar e pumbas, temos o nosso resultado, o nosso f do de n, que é o logaritmo base de 2 de 12 sobre n mais 1. E pronto, agora é só fazer limite. O limite de f do de n é o limite daquela coisa que nós tínhamos e agora um pormenor importantíssimo, que talvez é o segredo deste exercício, que é exatamente o facto de que, como o logaritmo é uma função contínua, então nós podemos trocar o limite com o logaritmo. E por isso, como é que fica? Fica que o limite do logaritmo é igual ao quê? É igual ao logaritmo do limite. Isto é útil porquê? Porque nós sabemos muito bem qual é que é o limite aqui de dentro. Fica 12 sobre mais infinito, ou seja, 0 mais. E o logaritmo de base 2 de 0 mais é o quê? É exatamente menos infinito. Isto talvez a maneira mais fácil de ver seria exatamente olhando para o gráfico do logaritmo. Ora, quando o nosso x tende para 0 mais, ou seja, quando o x tende para 0 por valores maiores que 0, o que é que nós vemos? A nossa função logaritmo está ali a tender para menos infinito. E pronto, assim concluímos que o limite de f do de n é menos infinito. E por fim, reparamos que de facto isto era uma escolha múltipla e nós temos sorte que a nossa opção está ali, é a opção A. Pessoalmente, nas escolhas múltiplas, eu gosto sempre de resolver os exercícios como se fosse um exercício normal e depois esperar para o fim para ver se o meu resultado está em alguma das opções. Isto quase como se fosse a verificar. Todo o género de outras técnicas, como exclusão de partes ou outros atalhos, eu prefiro deixar apenas para verificações. Agora, são os exercícios mais perigosos, que são os de combinatório e probabilidades, que uma pessoa nunca sabe muito bem se acertou ou errou.
e também não é assim muito fácil verificar. Nestes exercícios de combinatória e probabilidades principalmente, uma coisa muito importante é sempre perceber que é passa. E porquê? Porque estes exercícios são muito situações do dia-a-dia, ou seja, escolher pessoas, escolher bolas, blá 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 blá. É preciso perceber muito bem aquilo que se está a passar na prática, na realidade, para depois nós conseguirmos facilmente responder à questão. Então o que é que se passa? Temos aqui 4 pessoas, vão escolher cada uma em segredo um dos seguintes números. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, temos 4 pessoas, carninha, 4 pessoas. Depois vão escolher 1, 2, 3, 4, 5, carninha. Ok. E agora um pormenor muito importante que talvez nos podia ter escapado. É esta questão do e em segredo. Porque é assim, se as pessoas estão a escolher em segredo, significa que elas não sabem as escolhas umas das outras. O que significa que elas podem escolher a mesma coisa. Ou seja, pode haver, por exemplo, 2 pessoas a escolher o número 5, ou toda a gente escolher o mesmo número, por exemplo, o número 1. Ou seja, isto significa que os números se podem repetir. Muito importante. E agora, qual é que é a questão? Qual é a probabilidade de exatamente 2 delas escolherem o número 5? É isso que nós queremos saber. E então agora como é que nós vamos ligar isto? Ou seja, qual é que é a ponte? Aqui não temos grandes pistas. Por isso, provavelmente, a única maneira de fazer vai ser mesmo a maneira mais básica, que é casos favoráveis sobre casos possíveis. E já agora, um pormenor importantíssimo é o facto de que, como nós estamos a falar em pessoas, isso significa que a ordem interessa. Porque normalmente, pessoas nós imaginamos como sendo seres diferentes uns dos outros. Ou seja, não é como, por exemplo, 4 bolas amarelas em que nós pensamos que as bolas são todas iguais. Não. 4 pessoas, cada pessoa é uma pessoa diferente das outras. Pronto, por isso a ordem vai interessar. E então, temos aqui os nossos 4 espacinhos, clássico, como sempre. E então, casos possíveis primeiro. Como é que fazemos? Ora, de uma maneira era simplesmente ver. A ordem interessa e pode-se repetir. E nós temos 4 pessoas e vamos escolher entre 5 números. Ora, isto é aquela coisa que se chama arranjos com repetição. E por isso, nós sabemos que é este esquisitoide todo manhoso que dá 5 elevado a 4. Mas pronto, pessoalmente, eu não gosto desta maneira. Qual é que é a maneira que eu prefiro? É simplesmente a estratégia do e quantas opções. Ora, a primeira pessoa tem quantas opções? 5. E a segunda? 5. E a terceira? 5. E a quarta? 5. Pronto, então, quantos casos possíveis? 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Ou seja, 5 elevado a 4. E agora os casos favoráveis. Ora, é sempre a estratégia do costume ensinar à avózinha. Ou seja, como é que a nossa avózinha seria capaz de obrigar exatamente 2 pessoas a escolherem o 5? Ora, o que a avózinha podia fazer era: a primeira pessoa, obrigatoriamente, tem de escolher 5. A segunda pessoa, obrigatoriamente, escolhe 5. A terceira pessoa, obrigatoriamente, não escolhe 5. E se não escolhe 5, só tem 4 opções. E a quarta pessoa, quantas opções tem? Não pode escolher o 5, por isso tem 4 opções. Mas agora há um pormenor muito importante. É que nós aqui estamos a obrigar a primeira pessoa a escolher 5, a segunda pessoa a escolher 5 e as outras 2 pessoas a não escolherem 5. Mas ora, há outras maneiras de termos 2 pessoas a escolherem 5 e as outras 2 a não escolherem 5. E então nós temos também de contar todas essas possibilidades. E então, como é que fazemos? Ora, das 4 pessoas que nós temos de obrigar 2 delas a escolher 5. Ou seja, vamos fazer das 4 pessoas que nós temos, nós vamos escolher 2 para quê? Para escolherem o 5. E por isso é que temos 4 combinações de 2 a 2. E pronto, já temos casos favoráveis, casos possíveis, já temos tudo para fazer a nossa probabilidade. E está a andar. Agora, enfiar na calculadora, tumbas. E agora, magia, isto afinal era escolha múltipla e nós temos sorte que de facto temos aqui a nossa resposta numa das opções e pumbas, é a resposta D.
Se já estás farto de probabilidades, é pá, tens de levar com mais uma. Então, mais uma vez, como isto é probabilidades barra combinatória, a coisa mais importante é perceber que é passa. Ou seja, tu tens de ser capaz de imaginar na tua cabeça o que é que se está a passar. Então, o que é que se está a passar? Ora, um saco contém bolas azuis e bolas brancas indistinguíveis ao tato. Ok? Bolas azuis e bolas brancas, carninha daquela. Indistinguíveis ao tato. Epá, isto é daquele está tudo bem. Porquê? Porque nós já supunhamos que isso era verdade. Ou seja, não supomos que as bolas, uma tenha piquinhos, a outra não tenha. Nananana. Nós supomos simplesmente bolas brancas vão ser todas iguais e as bolas azuis vão ser todas iguais. Ou por outras palavras, a ordem entre elas não interessa. E depois, cada bola tem uma única cor. Ora, mais uma vez, quem é que se vai lembrar de meter bolinhas às pintinhas? Por isso, isto mais uma vez é só daquele está tudo bem. E pronto, e só existem bolas azuis e bolas brancas. Ok, só bolas azuis e bolas brancas. Ou seja, não há outras cores, são só estas. Continuando. Retiram-se ao caso sucessivamente sem reposição duas bolas do saco. Ok, nós vamos retirar duas bolas sucessivamente e sem repetição. Ou seja, é duas bolas e uma a seguir à outra e sem voltar a meter, ou seja, sem repor. E então agora, sejam A, B os acontecimentos. A primeira bola retirada é azul, ou seja, o A significa que a primeira é azul. O B, a segunda bola retirada é branca, ou seja, a segunda é branca. E sabe-se que a probabilidade de A e B é igual a 1/3 da probabilidade de A. Ou seja, esta é que é a carninha mesmo gostosa. É esta fórmula aqui no final. De resto, tudo o que esteve ali para trás era simplesmente que passa. Por isso, realmente, o único dado que é muito importante nós prestarmos atenção é este aqui, da probabilidade de A e B igual a 1/3 da probabilidade de A. E então, qual é que é a pergunta? Ora, justifique que inicialmente existia um número ímpar de bolas azuis no saco. Ou seja, nós temos de mostrar que no início, o que é que tínhamos? O número de bolas azuis era ímpar. Epá! Eu quando estava a fazer este exercício pela primeira vez, fiquei mesmo encalhado. Porque estava a pensar, epá, isto não tem nada a ver com os exercícios do costume. Só que depois eu lembrei-me da minha dica fundamental, que é, quando estás encalhado, tens de fazer uma coisa. Relê o enunciado. Isso é a primeira coisa que fazes. Estás encalhado, parece que não consegues sair dali, relê o enunciado. Quem sabe se haverá algum milagre. E de facto o engraçadíssimo é que desta vez houve mesmo milagre e vinha uma fantástica sugestão no exame. Epá, fantástico. E então o que é que dizia? Começo por designar por A o número de bolas azuis e por B o número de bolas brancas no saco, que existiam inicialmente no saco. Ou seja, A vai ser o número de bolas azuis iniciais e o B vai ser o número de bolas brancas iniciais. Agora nós vemos que nós temos de demonstrar que o número de bolas azuis, ou seja, o nosso A, vai ser ímpar. E como é que vamos fazer isso? Ora, a única coisa realmente onde nós temos que pegar é ali na fórmula. Não há assim mais nada que possamos fazer. Por isso, o que é que nós vamos fazer? Ora, mais uma vez, casos favoráveis sobre casos possíveis e vamos esperar que, enfiando tudo ali na forma, isto dê-nos o resultado. Vamos ver. Probabilidade de A. Ora, probabilidade de A é a probabilidade da primeira ser azul. Ora, então como é que nós ensinamos a avózinha a fazer isto? Primeiro de tudo, casos possíveis. Ora, a avózinha vai ter de tirar duas bolas, uma a seguir à outra, sem repor. Então, como é que a avózinha faz? Ora, ela primeiro tira a primeira bola e depois tira a segunda bola. E então, quantas opções? Ora, da vez que ela tira a primeira bola do saco, quantas opções tem? Tem todas as bolas do saco. E quantas bolas estão lá? São exatamente A mais B bolas, que é o número inicial de bolas azuis mais o número inicial de bolas brancas. E depois ela tira a segunda bola. Dessa vez, quantas opções tem? Ora, ela já tirou a primeira bola, não repôs essa bola e por isso agora o saco tem menos uma bola do que tinha antes. Ou seja, A mais B menos 1.
E agora, casos favoráveis. Nós queremos obrigar a avózinha a escolher a primeira bola azul. Então, quantas opções? Ora, primeiro, ela é obrigada a escolher a bola azul. Por isso, só tem A opções. E depois, para a segunda, pode escolher uma bola qualquer. Por isso, já tem A mais B menos uma opções. E se nós virmos, isto corta e fica só A sobre A mais B. Agora, para a probabilidade de A e B, os casos possíveis são exatamente os mesmos, só que agora nós queremos que a avózinha escolha a primeira bola azul e depois escolha a segunda bola branca. Ora, para ela escolher a primeira bola azul, tem quantas opções? Tem A opções, porque estão lá A bolas azuis. E depois nós já tiramos uma bola azul do saco e temos A menos uma bolas azuis e temos B bolas brancas. Por isso, para a segunda ser bola branca, a avózinha tem B opções. E pronto, agora enfiamos tudo na fórmula e rezamos para que a coisa corra bem. Fica este resultado e depois dá para cortar aqui umas coisas e por fim, reorganizando isto, nós vemos que o A é igual a 2B mais 1. E isto é o nosso resultado. Porquê? Porque como B é um número inteiro, então o que é que nós vemos? O 2B é sempre um número par. E como o 2B é sempre um número par, então 2B mais 1 vai ser ímpar. Ou seja, A vai ser ímpar. E pronto, já temos aqui a nossa demonstração fantástica. Abençoada sugestão. Ainda não nos livramos da combinatória, por isso está na altura de ensinar mais umas avózinhas. Primeiro de tudo, como de costume, que é passa. Ora, mais uma vez, isto como é o 3.2, continuamos à mesma com bolas azuis e bolas brancas, só. E então, qual é a questão? Considero que se alterou a constituição inicial do saco. Ora, isto é apenas um está tudo bem para dizer esquece aquilo que aconteceu no passado. E o que interessa é o quê? Estou agora 8 bolas azuis e 7 bolas brancas. 8 bolas azuis, 7 bolas brancas, carninha da boa. E pronto. E então agora que passa? Ora, nós queremos colocar todas estas bolas em 10 caixas numeradas de 1 a 10, carninha. Ora, 10 caixas e numeradas de 1 a 10. O facto de elas estarem numeradas apenas é um código, entre aspas, para dizer que a ordem delas interessa. Como acontecia antes com as pessoas. Só que quando uma pessoa diz pessoas, já se está a supor isso. Enquanto que caixas não. Por isso tem de estar dito numeradas de 1 a 10. E então, quais é que são as regras? Ora, cada caixa par tenha pelo menos uma bola azul. Ok. Cada caixa com número ímpar tenha pelo menos uma bola branca. Ok. E cada caixa que tenha no máximo 2 bolas. Ok. E agora, nestas condições, quantas maneiras diferentes podem ficar colocadas as bolas nas 10 caixas? Ou seja, é a pergunta clássica de combinatória de quantas maneiras é que se pode fazer esta coisa. E ora, o segredo agora é mesmo esse. Ensina a vozinha. Temos de explicar à vozinha, tintim por tintim, como é que ela vai enfiar as bolas nas 10 caixas, de modo a que em que na caixa par tenha pelo menos uma azul, na caixa ímpar pelo menos uma branca, e em todas as caixas não tenha mais do que 2 bolas. E então, como é que nós ensinamos à vozinha a organizar estas 15 bolas nos 10 espacinhos? Ora, como é que nós ensinamos à vozinha? À vozinha, para que fique pelo menos uma azul em cada caixa par, o que é que nós vamos fazer? Vamos obrigar a vozinha a meter uma bola azul em cada caixa par. Pronto. E de quantas maneiras é que dá para fazer isto? Ora, só há uma maneira. Não dá aqui para inventar nada. Como não dá para inventar nada, é uma maneira e pronto, já temos aqui a primeira condição completa. E agora para a segunda condição. As caixas ímpares têm de ter pelo menos uma bola branca. Então o que é que a vozinha tem de fazer? A vozinha tem de colocar uma bola branca em cada caixa ímpar. E então pronto, é o que ela vai fazer. E quantas maneiras há para fazer isto? Mais uma vez, só há uma maneira. E por isso multiplicamos por 1. E a segunda condição já está feita. Agora, só nos resta respeitar a terceira condição, que é no máximo ter 2 bolas por caixa. Ora, a nossa avózinha, que já só tem estas 5 bolas, 2 brancas e 3 azuis, o que é que a avózinha vai fazer? Vai ter de pegar nestas
5 bolas e vai ter de meter essas 5 bolas nestas 10 caixas. Ora, como é que ela pode fazer isso? O que ela pode fazer é, primeiro, pegar nas 3 bolas azuis e o que é que ela vai fazer? Das 10 caixas, vai escolher 3 delas para meter bolas azuis e por isso vai ficar o quê? Vai ficar 10 combinações 3 a 3, ou seja, das 10 caixas vai escolher 3 para meter bolas azuis. E depois o que é que faz às 2 bolas brancas? Nós não podemos esquecer que nós temos de colocar no máximo 2 bolas por caixa. Por isso, estas caixas em que já têm 2 bolas, nós já não podemos lhe meter mais nenhuma. E por isso a avózinha é obrigada a meter estas 2 bolas brancas nas outras 7 caixas. Ou seja, das 7 caixas que existem, nós vamos escolher 2 delas para meter bolas brancas. E pronto, e agora já a vozinha conseguiu organizar tudo, em que nós de facto conseguimos meter as bolas brancas e azuis, respeitando todas as regras que precisávamos. E pronto, agora é ir à calculadora ou ser gênio matemático e fazer a conta de cabeça, e reparávamos que isto é uma escolha múltipla e pumbas. Com sorte, temos aqui a opção B. E estamos livres da combinatória. Aleluia! Já nos livramos da combinatória, por isso agora temos o melhor exercício deste Exame Nacional de Matemática A, 12º ano, 2020, primeira fase. Uau! Complexos é mesmo gostoso. E o que é que isto diz? Resolver este item sem recorrer à calculadora. Isto está tudo bem, porque quem é que precisa de resolver exercícios com calculadora? Considerem-se a equação z ao quadrado igual ao conjugado de z, ok? Carne. Sabe-se que no plano complexo dos afixos dos números complexos não nulos, ou seja, diferente de zero, que são soluções dessa equação, são os vértices de um polígono regular. Ou seja, as soluções desta equação, as soluções diferentes de zero, são os vértices de um polígono regular. E depois determina o perímetro desse polígono. Ok, então a nossa questão é qual é que é o perímetro. Então como é que nós vamos resolver isto? Ora, não há aqui grande coisa que fazer. É basicamente resolver a equação e depois a partir daí ver o que acontece. Ora, então como é que nós vamos resolver a equação? Há uma dica importantíssima quando estamos a resolver equações com complexos, que é, será que nós queremos utilizar a forma trigonométrica, ou seja, o r vezes e e θ, ou será que nós queremos usar a forma algébrica, ou seja, x mais i y? Regra geral, a estratégia é, quando a equação tem potências, é melhor utilizar a trigonométrica. Isto porque fazer as potências da trigonométrica é facílimo, enquanto que na algébrica já não é tão fácil fazer isto. Neste caso, como isto é um z ao quadrado, tanto de uma maneira como de outra seria mais ou menos fácil, por isso não era por aí. Mas nós, neste caso, vamos utilizar a fórmula trigonométrica. Então, fica 1 ao quadrado, o outro fica ao conjugado. Ora, quadrado é simplesmente multiplicar aqui ali no ângulo, fica 2θ. E para fazer o conjugado, nós já sabemos que é a reflexão em relação ao eixo real. Ou seja, se antes o ângulo era mais θ, agora o ângulo vai ser menos θ. E agora, para que dois números complexos sejam iguais, o que é preciso acontecer? Primeiro, o comprimento deles tem de ser igual, ou seja, r ao quadrado é igual a r. E depois, o ângulo de um tem de ser igual ao ângulo do outro mais 2κπ. E por isso fica 2θ é igual a menos θ mais 2κπ. E agora, nós lembramos que nós estamos à caça de soluções z diferente de zero, o que significa que o nosso r é sempre diferente de zero. E por isso nós podemos dividir por r. Fica como? Fica r igual a 1. E depois, ali, é simplesmente reorganizar as coisinhas. Fica θ igual a quê? 2κπ sobre 3. E agora, já resolvemos a equação, vamos ver quais é que são mesmo as soluções. Primeiro de tudo, nós já sabemos que o comprimento vai ser 1. Por isso, todas as nossas soluções vão estar exatamente no círculo trigonométrico complexo. E agora, é só ver os valores de k que dão soluções diferentes. Primeiro de tudo, k igual a 0, dá que o ângulo é 0. Ou seja, a nossa primeira solução vai ser exatamente o 1.
Depois, quando o k é igual a 1, fica o quê? Fica 2π sobre 3. Ou seja, aumentamos o ângulo 2π sobre 3. E temos outra solução, e elevado a i 2π sobre 3. Depois, quando fazemos o k igual a 2, o que é que nós estamos a fazer? Estamos simplesmente a aumentar o ângulo mais 2π sobre 3. E fica como? Fica e elevado a i 4π sobre 3. Depois, quando o k é igual a 3, ora, nós já voltamos a ter a mesma 1. Porquê? Porque, mais uma vez, é só aumentar o ângulo 2π sobre 3. Agora, todas as nossas soluções, à medida que nós variamos o k, o que é que vai acontecer? Vamos só aumentar os ângulos em 2π sobre 3. Por isso estamos sempre a repetir estes mesmos valores. Ou seja, estes 3 valores são as soluções. E de facto nós vemos que forma um polígono regular, neste caso um triângulo. E agora, aquilo que nós queremos é o quê? É o perímetro. Mas, como isto é um polígono regular, para descobrir o perímetro, basta descobrir a medida do lado. Porque depois o perímetro vai ser exatamente 3 vezes esse lado. E então, qual é que é aqui o lado mais fácil de calcular? Ora, vai ser exatamente este. Porquê? Primeiro de tudo porque sabemos que isto é uma linha vertical. Porquê? Ora, porque este valor aqui é o conjugado deste. Isto porquê? Isto porque este ângulo é 2π sobre 3, enquanto que este ângulo aqui de baixo é o quê? É menos 2π sobre 3. E por isso é o conjugado. Ou seja, para descobrir este lado, basta descobrir esta ordenada aqui de cima e fazer menos a ordenada aqui de baixo. E então quais é que são essas ordenadas? Primeiro de tudo, lembramos que e elevado a iθ é simplesmente cosseno de θ mais i seno de θ. Ou seja, as ordenadas são apenas os senos de θ. E então, a medida do lado vai ser exatamente o seno de 2π sobre 3, que é a ordenada deste aqui de cima, menos a ordenada daquele ali de baixo, que é o quê? Que é o seno de 4π sobre 3. E agora, se nós soubermos bem a nossa trigonometria, nós sabemos que este seno de 2π sobre 3 é raiz de 3 sobre 2, este seno de 4π sobre 3 é menos raiz de 3 sobre 2, então no total temos que o lado é raiz de 3. Mas calma aí, nós ainda não terminamos, nós queremos não o lado, mas sim o perímetro. Por isso, além de termos o lado, ainda temos de multiplicar por 3. E agora sim é que nós temos a nossa resposta. O perímetro é 3 raiz de 3. E estamos a esmigalhar. Depois do melhor exercício, agora temos o exercício mais básico deste Exame Nacional de Matemática A, 12º ano de 2020, primeira fase. Vamos lá. Ora, considerem C a condição parte real de Z vezes parte imaginária de Z igual a 1. Ok, carne. Em qual das opções seguintes pode estar representado no plano complexo o conjunto de pontos definidos por esta condição? Ou seja, trocando isto por miúdos, nós basicamente queremos saber o gráfico representado por esta condição. E então, como é que nós fazemos isto? Ora, quando nós estamos a lidar com partes reais e partes imaginárias, a maneira mais fácil é sempre colocar tudo na forma algébrica. Porque pronto, nós já sabemos que a parte real vai ser simplesmente x, e a parte imaginária vai ser simplesmente y. Ou seja, a nossa condição fica como? Fica x vezes y igual a 1. Ou escrevendo de outra maneira, temos aqui a função y igual a 1 sobre x. E ora, nós já estamos fartíssimos de saber o gráfico desta função. Vai ser simplesmente assim. Como é que podíamos pensar se nós não nos lembrássemos do gráfico? Nós podíamos descobri-lo pensando em limites. Ora, por exemplo, quando o x tende para mais infinito. Ora, o x fica muito grande e então o 1 sobre x fica muito pequeno por valores positivos, ou seja, tende para 0 mais. Por outro lado, se o x tender para menos infinito, então mais uma vez vai ficar o x muito grande, negativamente, e por isso o 1 sobre x vai ficar muito pequeno, desta vez por valores inferiores a 0, ou seja, vai tender para 0 menos. E a mesma coisa quando tende para 0. Ora, se tender para 0 por valores positivos, então o x vai ficar muito pequeno, por isso 1 sobre x vai ficar muito grande, ou seja, vai tender para mais infinito. Pela mesma lógica, quando o x tende para 0 por valores negativos, ora, o x fica muito pequeno, por isso 1 sobre x fica muito grande negativamente, e por isso tende para menos infinito. E pronto, agora nós já sabemos o nosso gráfico, isto era uma escolha múltipla e tal é a opção D. Estamos despachadinhos. Complexo é bom, mas geometria é muito mais gostosa.
Se bem que complexos tem uma grande parte geométrica. Então, na figura 1 está representado num referencial ON, OXYZ, um cilindro reto. Ok, gamamos aqui a figura e está a andar. E agora, este enunciado vai ser muito grande, vai ter muitos dados, por isso é importantíssimo traduzir imediatamente. Ou seja, nós não só vamos copiar os dados, mas vamos tentar logo imediatamente extrair o máximo de informação e traduzir isso por miúdos de modo a simplificar ao máximo os nossos dados. E então, por exemplo, sabe-se que o ponto A pertence ao eixo ao Y e é o centro de uma das bases do cilindro. E o ponto B pertence ao eixo ao X e é o centro de outra base. Ou seja, o ponto A pertence ao eixo ao Y. Mas como é que nós traduzimos isso? Ora, nós podemos traduzir como as coordenadas do A vai ser 0 a 0, porque pertence ao eixo ao Y. Do mesmo modo, o B pertence ao eixo ao X, por isso vai ter coordenadas o quê? B00. E depois, tanto o A como o B são o centro das bases do cilindro. E se calhar isto dava para traduzir, mas não estou bem a ver exatamente. Ora, passando, o ponto C pertence à circunferência de centro B, que delimita uma das bases do cilindro. O que é que isto significa? Se o ponto C pertence à circunferência de centro B, então isso significa que a distância entre B e C é simplesmente o raio do cilindro. Ok, já traduzimos. E agora, o plano ABC é definido pela equação 3x mais 4y mais 4c menos 12 igual a 0. Ok, copiamos isto, mas há uma coisa que podemos imediatamente traduzir da equação do plano. Que é qual? Que é as coordenadas do vetor normal. Que são exatamente o quê? 3, 4, 4. E pronto, já fizemos todas as traduções imediatas que podemos fazer, por isso podemos continuar. Então resolva os itens sem recorrer à calculadora, claro, quem é que precisa de calculadora, para o que é que seja. E agora determine BC, sabendo que o volume do cilindro é igual a 10π. Ou seja, nós queremos saber BC e temos o dado que o volume do cilindro vai ser 10π. E agora, como é que nós vamos resolver esta coisa? Que isto é tantos dados que uma pessoa nem sabe por onde começar. Por isso, nesta altura, eu gosto sempre de pensar. Temos, queremos. Ou seja, olhar muito bem para aquilo que nós temos e pensar naquilo que nós queremos. Ora, o que é que nós queremos? Nós queremos o comprimento BC. E o que é que nós temos? Ora, nós vemos imediatamente. BC é a medida do raio. Ou seja, estar a perguntar por BC é a mesma coisa que estar a perguntar pela medida do raio do cilindro. E por isso é essa a nossa nova pergunta. Mas mesmo assim, como é que nós vamos chegar ali ao raio? O que é que nós temos que nos ajuda? Aqui, mais uma vez, é aquela pergunta: qual é que é a ponte? Qual é que é a maneira de ligar aquilo que nós temos, que é os dados, com aquilo que nós queremos, que é o raio? Ora, e a ponte aqui é exatamente a fórmula do volume do cilindro. Porquê? Porque o volume do cilindro é exatamente a área da base vezes a altura. E qual é que é a área da base? É exatamente πr ao quadrado vezes a altura. Ou seja, nós podemos imaginar esta fórmula como se fosse a ponte entre aquilo que nós temos, que é o volume, e aquilo que nós queremos, que é o raio. E também inclui a altura. E o que é que nós esperamos? Nós esperamos que, se soubermos a altura também, então nós, sabendo duas das coisas, também saberemos o quê? A terceira coisa, que é exatamente o raio. E por isso, o que é que nós vemos? Ora, vamos reorganizar a nossa formulazinha. Raio ao quadrado fica volume sobre π vezes a altura. E agora vamos utilizar aqui o nosso resultado para o volume, que nós já sabemos, que é 10π, e fica 10 sobre a altura, ou agora reorganizando, fica o quê? Que o raio é igual a mais ou menos raiz quadrada de 10 sobre a altura. Mas claro, o raio é um comprimento, é uma distância que é sempre positiva, por isso de facto o raio é a raiz quadrada de 10 sobre a altura. Então pronto, nós queremos o raio e o que é que nós temos? Nós temos de ir à caça da altura. Mas agora, como é que nós vamos descobrir esta altura? E, mais uma vez, temos de olhar para aquilo que nós temos. E o que é que nós temos? Olhamos ali muito atentamente e depois estranhamos aquela coisa dos centros das bases. E se olharmos com atenção,
Isto, o facto de o A ser o centro de uma base e o B ser o centro de outra base, basicamente está-nos a dizer o quê? A distância entre o A e o B vai ser exatamente o quê? A altura do cilindro. Haha! E agora sim, nós podemos dizer que a nossa altura é simplesmente a distância entre o A e o B. E agora, o nosso problema está reduzido a calcular a distância entre A e B. E como é que nós vamos fazer isso? É facílimo. Basta calcular as coordenadas do A e as coordenadas do B. E sabendo essas duas coordenadas, pau, conseguimos calcular a distância e assim o raio. Mas então como é que nós vamos calcular as coordenadas do A e do B? Ora, mais uma vez, olhamos para aquilo que temos. Ora, nós temos a equação do plano ABC. Ou seja, esta equação dá-nos informação sobre os pontos A, B e C. Ora, nós sabemos que tanto o ponto A como o ponto B têm de satisfazer esta equação. Por isso, se nós substituirmos estas coordenadas que já sabemos ali, então nós vamos conseguir descobrir os valores de A e os valores de B. E se nós soubermos esses valores, nós conseguimos saber os valores das coordenadas. E sabendo os valores das coordenadas, nós temos a distância. E sabendo a distância, sabemos o raio e ganhamos. Então pronto, vamos fazer isso. Substituímos ali o 0 a 0 na equação do plano. E nós vemos o quê? Nós vemos que resolvendo a equação dá A igual a 3, ou seja, as coordenadas do A são 0, 3, 0, e a mesma coisa para o B. Substituímos ali na equação e o que é que vemos? Nós vemos que dá B igual a 4. E por isso, as coordenadas do ponto B são 4, 0, 0. E agora é só calcular a distância. Como é que fica? Se te lembrasses da fórmula da distância, era imediato, eu prefiro usar as normas. Ora, a distância entre A e B é basicamente o comprimento do vetor AB. Quais é que são as coordenadas do vetor AB? São simplesmente B menos A, ou seja, 400 menos 030, ou seja, 4 menos 30. E agora, o comprimento é simplesmente o teorema de Pitágoras. Isto dá 5. E agora, sabendo da nossa distância, já temos tudo. Porquê? Porque o raio agora é raiz quadrada de 10 sobre AB, mas AB é 5, por isso fica raiz quadrada de 2. E por mais complicado que parecia lidar com todos estes dados, nós, focando apenas no temos e no queremos, conseguimos calmamente resolver este exercício. Agora é a segunda dose de geometria, vamos lá. Ora, isto é o 5.2, por isso continuamos com a mesma coisa de há bocado, só que agora nós já sabemos qual é que é o A e qual é que é o B. Ou seja, vai ser 030 e 400. E vamos à questão. Ou seja, P é o ponto de coordenadas 3, 5, 6, carne, determina as coordenadas do ponto do plano ABC que se encontra mais próximo do ponto P. Ou seja, nós queremos as coordenadas do ponto em ABC mais próximo de P. Mas o que é que isto significa? Ora, vamos pensar a duas dimensões primeiro. Nós temos aqui um ponto qualquer e temos uma reta. Qual é que é o ponto mais próximo da reta? Ora, eu digo que o ponto mais próximo é este ponto. Aquele em que esta nova reta faz um ângulo de 90 graus com a nossa reta. Mas exatamente porquê? Ora, basta imaginar que nós tínhamos outro ponto e ver a distância dele. Ora, nós aqui temos um triângulo retângulo. Ou seja, pelo teorema de Pitágoras, o comprimento desta hipotenusa vai ser maior do que o comprimento deste cateto. E ora, se nós escolhermos outro ponto, mais uma vez temos aqui um triângulo retângulo, esta hipotenusa é maior do que este cateto. E assim sucessivamente e assim sucessivamente. Ou seja, qualquer ponto que nós escolhamos aqui, depois a distância entre ele ao nosso ponto inicial vai ser sempre a hipotenusa de um triângulo retângulo. Enquanto que este lado aqui vai ser sempre o cateto. Ou seja, vai ser sempre mais pequeno do que qualquer hipotenusa. E pronto, por isso é que esta é a distância mais próxima. E a mesma coisa acontece a 3 dimensões. Neste caso, se nós tivéssemos o ponto P e agora tivermos o plano ABC, é exatamente a mesma coisa. Nós vamos ter esta linha que faz 90 graus com o nosso plano. E depois, o que é que nós temos? Nós temos que o ponto Q vai ser o nosso ponto mais próximo. Isto porquê? Exatamente pela mesma razão. Se nós tentássemos fazer aqui uns triângulos, ora, qualquer ponto que nós escolhamos, isto vai sempre fazer um triângulo retângulo.
em que a distância entre o nosso P e o Q vai ser sempre o cateto e a distância entre o nosso P e outro ponto qualquer vai ser sempre a hipotenusa. E por isso esse comprimento vai ser sempre maior do que o nosso cateto. Ou seja, o ponto mais próximo de P, de facto, vai ser Q. E pronto, nós já sabemos que a nossa pergunta vai ser simplesmente descobrir Q. Mas agora nós lembramos que na geometria, a geometria é especialista em fazer interseções. Ou seja, é sempre bom expressar tudo aquilo que nós queremos em função de interseções. E então como é que nós explicamos o nosso Q em função de interseções? Ora, o nosso Q não é nada mais nada menos do que a interseção do nosso plano ABC com a reta R. E qual é que é a reta R? É exatamente esta reta perpendicular ao plano que passa por P. E o nosso ponto Q vai ser essa interseção. E então agora já sabemos tudo. Nós queremos calcular o quê? A interseção entre o nosso plano ABC e a nossa reta R. E como é que nós vamos fazer isso? Ora, é fácil. Nós precisamos de saber a equação do nosso plano ABC, precisamos saber a equação da nossa reta R e vamos igualar uma à outra e ver o que é que acontece. Porque assim é que nós vemos qual é que é a interseção. E então, o ABC, será que nós já sabemos a equação? Já sabemos, está aqui nos dados, por isso pronto, não precisamos de preocupar mais nada. Agora, para a nossa R, nós temos a equação? Não temos a equação ainda. Por isso nós precisamos de nós próprios definir a equação. Ou seja, nós precisamos de um ponto e de um vetor diretor. Será que nós temos um ponto da reta? Sim, nós temos um ponto da reta que é o ponto P. Porquê? Porque a nossa reta R é a reta perpendicular ao plano ABC que passa por P. Por isso, P é um ponto da reta. E como esta reta R é uma reta perpendicular ao plano, então qual é que vai ser o vetor diretor? Ora, um vetor diretor vai ser exatamente um vetor que seja perpendicular ao plano. Mas qual é que é o vetor perpendicular ao plano? Ora, um deles é exatamente o vetor normal que nós temos. Por isso, basta escolher esse. E então, a equação da reta fica o nosso ponto P mais o quê? Mais um múltiplo qualquer do nosso vetor normal. Ou seja, fica 356 mais T 344. Ou seja, as coordenadas de qualquer ponto da nossa reta vai ser 3 mais 3T, 5 mais 4T e 6 mais 4T. E agora, para fazer a interseção, o que é que nós precisamos? É simplesmente enfiar as coordenadas gerais de um ponto qualquer da nossa reta, aonde? Ali na equação do nosso plano. E então, é exatamente isso que fazemos. Temos aqui a equação do plano, vamos enfiar as coordenadas gerais da reta aqui na equação do plano e vamos resolver esta equação para nos dar o valor de t. E resolvendo isto bem, convém, dá o quê? Dá t igual a menos 1. E então, se já sabemos que o t é igual a menos 1, agora o que nós fazemos? Vamos voltar a substituir na equação da nossa reta. E fica como? Sabemos que o nosso ponto Q vai ser o quê? Vai ser o nosso ponto P mais menos 1 as coordenadas do nosso vetor. E então isto dá o quê? Isto vai dar 356 menos 344. Ou seja, 3 menos 3 dá 0, 5 menos 4 dá 1, 6 menos 4 dá 2. E assim concluímos que as coordenadas do nosso ponto Q é exatamente 0, 1, 2. E agora uma dica importantíssima que é, sempre que tu puderes, verifica. E neste caso é assim, não podemos ter 100% de certeza que o nosso resultado está certo, mas podemos ganhar aqui um bocadinho de confiança. E ora, qual é que é a maneira de ganhar confiança? É verificar se de facto o nosso ponto Q pertence ao plano. E ora, como é que fazemos isso? É só substituir as coordenadas do nosso ponto ali na equação do plano e ver se dá 0. Vamos fazer ali, temos aí a equação e depois substituímos as coordenadas 0, 1, 2. E o que é que nós vemos? Nós vemos que este resultado dá exatamente 0. E pronto, como dá 0, significa que se satisfaz a equação do plano. E por isso o nosso ponto pertence ao plano. Uma história engraçadíssima é que
enquanto eu estava a resolver o exame, em vez de me dar t igual a -1, deu-me t igual a 1. E depois o resultado deu-me o quê? Deu-me 6, 9, 10. Ou seja, 3 mais 3, 4 mais 5 e 4, 6. E então o que é que eu fiz? Eu fui verificar. E o que é que eu vi? Ora, substituindo na equação do plano, isto dava o quê? Dava 82. E ora, é diferente de 0. Ou seja, este ponto 6, 9, 10 não pertence ao plano. E eu, imediatamente, ao verificar, fiquei a saber que o meu resultado estava mal. E depois o que é que isto me permitiu fazer? Permitiu-me olhar para trás e descobrir o meu erro. Se eu não tivesse experimentado verificar, eu nunca teria sabido qual é que era o erro. Por isso, já sabes, sempre que puderes, verifica. Para descansar um bocadinho agora, vamos fazer um bocadinho de trigonometria / funções. Então, gamamos mais uma vez a imagem e agora, na figura 2, estão representados no referencial ao nx ao y os pontos ST e U e a reta R da equação y igual a 2x mais 4. Carne. Ok, e agora mais uma vez vamos traduzir tudo imediatamente. Então nós temos esta equação. O que é que significa? Ora, o declive vai ser 2 e a ordenada na origem vai ser 4. Ok, podemos continuar. Sabe-se que os pontos S e T são respectivamente os pontos de interseção da reta R com os eixos ao Y e ao X. Ou seja, é exatamente como está aqui na imagem. O S, como está relacionado com a ordenada na origem, vai ter as coordenadas 0, 4. E depois o T, basta substituir aqui na equação da reta e nós vemos imediatamente que as coordenadas vai ser -2, 0. E depois o ponto U pertence ao eixo ao X, ou seja, vai ter coordenadas U0 e tem a abscissa inferior à do ponto T. Ou seja, este nosso U vai ser mais pequeno do que o -2. E pronto, basicamente esta imagem diz-nos tudo e quase que podíamos ignorar aqui os nossos dados. E então, qual é que é a questão? Qual dos valores seguintes é o valor aproximado às centésimas da amplitude em radianos do ângulo STU? Então, nós, primeiro que tudo, queremos saber a amplitude do ângulo STU. É isso que nós queremos saber. Aproximado às centésimas, ok, e em radianos. Todos estes pormenores são importantíssimos. Então, nós queremos saber, basicamente, este ângulo aqui. A pergunta é sempre a do costume. Qual é que é a ponte? Ou seja, como é que nós vamos conseguir ligar esta amplitude aos dados que nós temos aqui? Quem tem bom olho, o que é que faz? Lembra-se logo da relação, que é que o declive da reta é igual a quê? À tangente da inclinação. Em que a inclinação é o quê? É exatamente este ângulozinho aqui. E ora, porque é que isto é verdade? Basicamente, a tangente é cateto oposto sobre adjacente. E como é que se calcula o declive? Também é a mesma cateto oposto sobre adjacente. É daí que vem a ideia. E então, dizer que o declive é igual à tangente de θ, nós conseguimos descobrir qual é que é este ângulo de θ. É como? É utilizando a inversa. Se o declive é igual à tangente de θ, então o θ é igual à tangente -1 do nosso declive. Mas nós já sabemos o declive, que é o quê? Que é 2. Então pronto, nós já sabemos este ângulo, então já temos tudo para calcular este ângulo aqui. Então, porquê? Porque nós sabemos que a soma destes ângulos é um ângulo de 180 graus, mas como estamos a falar em radianos, muito importante, a soma destes ângulos vai ser π radianos, ou seja, o nosso ângulo STU vai ser simplesmente ao nosso π, aos nossos 180 graus, tirar o quê? Tirar a nossa inclinação, ou seja, o nosso θ. Mas nós já vimos que o nosso θ é simplesmente o quê? É a tangente -1 de 2. Pronto, agora, colocando isto tudo na calculadora, nós conseguimos o nosso resultado aproximado às centésimas. Isto dá o quê? 2,03 radianos. E agora, isto é uma escolha múltipla, vamos aqui olhar e rezar e vemos, está aqui, opção C, e está a andar. E agora o exercício de régua. Ouviste bem?
Este foi o exercício mais famoso do Exame Nacional de Matemática A, 12º ano, 2020, primeira fase. Que nem parecia um exercício de matemática, mas sim um exercício de português, porque o enunciado era uma página inteira. Epá, abençoado que usou a regra. É nestas alturas que eu literalmente fiz isto. Epá, isto é muito texto, ignora-se isto tudo, que isto não deve interessar. A única coisa que interessa é perceber que é passa. Por isso, salta-se à frente, blá blá blá, isto deve ser só explicar como é que a coisa funciona. E basicamente o que é que aquilo dizia? Temos esta maquineta e à medida que esta coisa roda aqui, depois esta coisa vai puxando ali para trás e para a frente. Pronto, isto dá para imaginar naquelas locomotivas ou qualquer cena de género. Mas de qualquer modo, o que interessa, o que é abençoado, é a imagem que elas nos dão. Relativamente a esta figura, sabe-se que o ponto P representa o pistão. Nós não nos interessa de nomes, por isso vamos ignorar. Pistão ou blá 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 não interessa. Interessa é ponto P. Ponto P nós percebemos, pistão não interessa. Depois, o segmento de reta OM representa a manivela. Manivela também não interessa. 1 cm de comprimento, e sim, é carninha da boa. Por isso, pronto. Temos ali 1 cm de comprimento. Depois, o segmento de reta MP representa a biela. Ok, mais palavras para nós esquecermos. Não memorizamos nada. Ok. Os pontos AB são os pontos em que a distância do pistão ao centro de rotação da manivela O é mínima e máxima, respectivamente. Ou seja, estamos aqui a ver a distância entre o O e o P, e ali no A é mínima e ali no B é máxima. É isso que se está a passar. E quando eu li isto, eu até imaginei, mínima e máxima, será que este exercício vai ter alguma coisa a ver com primeiras derivadas? Se calhar terá. Mas depois passei à frente e depois vamos ver que afinal não tem nada a ver. Mas pronto. Os pontos O, A, P e B são colineares. Pronto, é aquilo que nós já estávamos a pensar ao olhar para a imagem. Por isso, tudo tranquilo. Agora, sabe-se que o movimento de rotação da manivela se inicia quando o pistão, ou seja, aquele ponto P, se encontra na posição B. Ou seja, quando o tempo é zero, ou seja, no início, o que é que nós temos? O nosso ponto P está exatamente ali na posição B. E isso é a mesma coisa que dizer que a distância entre o O e o P é máxima. Ok, e que a manivela descreve voltas completas a uma frequência angular constante. Isto é só para dizer está tudo bem, ou seja, que esta coisa roda sempre à mesma velocidade e não se mete aqui a acelerar à maluca. Epá, isto ainda não terminou. A função dá em centímetros, muito importante, saber sempre quais é que são as unidades que estamos a trabalhar. A distância do pistão ao ponto O, em função do tempo t em segundos, ok, segundos, contada a partir do instante em que é iniciado o movimento. É dada por blá 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 blá, esta função. Pronto, função é sempre carninha, e esta função d, o que é que nos dá? Dá a distância do pistão ao ponto O, ou seja, dá-nos a distância entre O e P, ou seja, dizer que O e P é máximo é a mesma coisa que dizer que a nossa função d é máxima. E por fim, não esquecer as unidades, ou seja, a nossa distância entre o O e o P vai ser dada em centímetros e o nosso tempo vai ser em segundos. Isto poderá ser importante. E então, o argumento das funções de seno e cosseno está expresso em radianos. Pronto, isto está tudo bem, claro que é tudo em radianos. E agora a questão, finalmente. Qual é, em centímetros, o comprimento da biela neste mecanismo? Ou seja, em centímetros, está tudo bem porque as nossas funções e tudo o resto é tudo em centímetros, e queremos saber o comprimento da biela. E essa é que é a questão. Já agora, o que é a biela? A biela é exatamente a distância entre o M e o P. E agora a grande questão é como é que vamos fazer isto? Ou seja, qual é que é a ponte? Como é que ligamos aqui os nossos dados àquilo que nós queremos saber? Ora, nós não temos aqui grande coisa a fazer, porque a única grande informação que nós temos é sobre aquilo que acontece no t igual a 0. Por isso, se calhar, é por aí que nós vamos tentar. E o que é que nós vemos no t igual a 0? No t igual a 0, onde é que está a nossa maquineta? Ora, a nossa maquineta está assim. Ou seja,
nós vemos que o nosso ponto P está ali no sítio B, nós vemos que o OM está agora ali a fazer linha reta e o MP, que é aquilo que nós queremos, também está ali a fazer linha reta. E depois temos aqui também a distância do OB, que é sempre a mesma e que neste caso vai ser igual ao OP. E então, o que é que nós vemos? Se nós soubermos esta distância aqui, que nós já sabemos, e se nós soubermos esta distância grande aqui, então nós descobrimos o MP e está feito. Então, basicamente, nós vemos que no t igual a 0, a distância entre M e P vai ser simplesmente o quê? Vai ser a distância entre O e P, ou O e B, menos o quê? A distância entre O e M. Nós já sabemos qual é que é o nosso OM, que é 1. E agora, será que nós sabemos qual é que é o nosso OP? Ora, nós sabemos muito bem. Porquê? Isso é dado exatamente pela nossa função. Porque a nossa função D é a distância entre o O e o P. E no t igual a 0 é exatamente esta distância aqui. Então pronto, isto vai ser D0. Substituímos aqui, fica o quê? 1 mais raiz quadrada de 9 menos 0, ou seja, 1 mais 3, ou seja, 4. Então pronto, a distância entre o MP é simplesmente 4 menos 1, ou seja, 3. E pronto, está aí a nossa resposta. É só ir ali, rezar para que a coisa esteja ali e tumbas, é a opção B. Os meros mortais como nós, claro, resolveram desta maneira. Mas quem é de outro mundo, o que é que fez? Pegou na régua, mediu aqui o segmento MP e não é que dava mesmo 3 cm. E tal, opção B. Por isso já sabes, se alguma vez no exame te pedir o comprimento de alguma coisa, antes de mais, agarra na régua e mede lá a coisa. Quem sabe se não terás sorte. Isto está na altura do exercício que toda a gente ama, que é o exercício de calculadora. Ora, mais uma vez, isto é o 7.2, temos os dados de há bocado e temos. Durante os primeiros 5 segundos após o início do movimento, registou-se num certo instante t0 a distância do pistão ao ponto O. Ok, então temos um instante t0 nos primeiros 5 segundos. Ou seja, temos um t0 que está entre 0 e 5 inclusive. E agora sabe-se que 2 segundos após esse instante, a distância do pistão ao ponto O diminuiu 25%. Ok, isto temos de pensar muito bem o que é que isto significa. A distância do pistão ao ponto O diminuiu 25%. Ora, se diminuiu 25% do que era, então o que é que significa? Significa que agora é 75% daquilo que era antes. Ou seja, a distância do ponto O ao ponto P 2 segundos depois desse T0, ou seja, no tempo T0 mais 2, vai ser igual a quê? A 75% da distância que era antes. Ou seja, a 0.75 vezes dt0. Outra maneira que podias ver isto era simplesmente fazeres dt0 menos 25% de dt0. E aí vias que dava exatamente os tais 0.75. E pronto, agora o que é que a pergunta diz? Determine recorrendo às capacidades gráficas da calculadora. Calculadora! A distância em centímetros arredondada às décimas do pistão ao ponto O no instante t0, sabendo que esse valor existe e é único. Então, nós queremos saber a distância no ponto t0, ou seja, o que nós queremos saber é dt0. E já agora, não esquecer em centímetros, muito importante, arredondado às décimas. Ok. E sabendo que este valor existe e é único. Pronto, isto é daqueles está tudo bem só para dizer que aquilo que nós estamos à procura existe mesmo. Não justifica a validade do resultado obtido na calculadora. Pronto, isto é mais está tudo bem, ignorando. Na sua resposta, apresente uma equação que lhe permita resolver o problema. Ok, uma equação. Já temos ali uma equação. Já traduzimos, por isso não precisamos mais nada. Reproduza no referencial os gráficos das funções visualizados na calculadora que lhe permitem resolver a equação. Ok, precisamos de gráficos. E apresente os coordenados do ponto relevante arredondados às centésimas. E depois apresente o valor pedido em centímetros arredondados às décimas. É isso que nós já tínhamos visto.
Então, basicamente, nós vamos querer equação, vamos querer gráfico e vamos querer coordenadas em centésimas. Será que isto já terminou? Não, não terminou. Se nos cálculos intermédios proceder a arredondamentos, conserve no mínimo 2 casas decimais. Ou seja, tanto nas coordenadas como em todos os cálculos intermédios, vai ser sempre para as centésimas e a única diferença é que na resposta vai ser às décimas. E pronto, agora é tratar do problema. Já temos a equação, agora é fazer o gráfico. E então como é que resolvemos esta equação graficamente? É simples. Ora, pegamos nesta função da esquerda e fazemos o gráfico dela. Então, isto é basicamente pegar no t0 mais 2, enfiá-lo ali na função d e pronto, temos aqui a expressão. E fazemos a mesma coisa para a função da direita. Ora, é o 0.75 do dt0. É só copiar ali. E então, já agora, qual é que é a janela? Primeiro de tudo, nós sabemos que os valores de x, ou seja, neste caso o t0, vai estar entre 0 e 5. Por isso a nossa janela no x vai estar entre 0 e 5. E nos y, vamos experimentar a ver o que é que dá. Por acaso, até dá mesmo entre os 0 e 5. E foi essa a janela que escolhemos. E então, fazemos o gráfico da função de cima, fazemos o gráfico da função de baixo e intersetamos. E as coordenadas de interseção é 1.63, 2.08. Pronto, já resolvemos graficamente. Agora, aquilo que nós precisamos saber é, mas que raio significa 1.63 e o 208? Ora, 1.63 é basicamente o nosso T0. É o nosso T0 que resolve esta equação. Mas atenção, nós não queremos o T0. Nós queremos é saber o dt0. Mas pronto, como nós temos o t0, agora é só substituir este 1.63 ali na função d e pronto, fazendo as contas dá que o dt0 é mais ou menos 2.8 centímetros. Ou então havia outra maneira de fazer, que era interpretar este valor de y. Qual é que é este valor de y? É aquele valor de y tal que para o mesmo t0 o que acontece? A função dt0 mais 2 é igual à função 0.75 dt0, que neste caso é igual a quê? É igual a este valor de y, a 2.08. Ora, nós temos aqui um dt0, por isso nós podemos calcular o dt0 fazendo as contas. O dt0 fica 2.08 a dividir pelo 0.75, basicamente metemos para baixo, e isto dá exatamente a mesma 2.8. Ou seja, tanto através do valor de x como através do valor de y, nós conseguíamos chegar àquilo que queremos, que é o valor de dt0. Mas em vez de termos usado esta equação, poderíamos ter usado outras equações parecidas. Por exemplo, podíamos ter colocado o 0.75 ali para o outro lado. E qual é que era a vantagem deste? A vantagem deste era quando nós fizéssemos a interseção dos dois gráficos, a ordenada do ponto de interseção, ou seja, o valor de y, seria imediatamente o dt0. Ou seja, ao contrário de há bocado, não precisávamos dividir pelos 0.75 porque já está aqui na fórmula. Ou então, se nós só quiséssemos fazer um gráfico, era simplesmente pegar aqui na equação e meter isto, o lado direito, todo para o lado esquerdo. E assim fazíamos só o gráfico desta função e depois, em vez de ver o ponto de interseção de dois gráficos, o que fazíamos era calcular os zeros desta função. E depois, tendo os zeros, nós descobrimos o quê? O valor de t0. E depois, tendo o valor de t0, nós era só enfiar ali na nossa função d e ficávamos exatamente com o dt0. Ok. Agora temos um exercício simpático de trigonometria. Felizmente o pessoal dos exames são os amores e escrevem sempre aqui umas figuras muito simpáticas que basicamente tornam o enunciado super inútil. Por isso aquilo que nós vamos ver é se o enunciado diz alguma coisa de novo ou se a figura diz tudo. Ora, na figura 5 estão representados num referencial ao nx ao y a circunferência trigonométrica. Ok, está aqui 1, por isso obviamente isto é a circunferência trigonométrica. A reta R da equação x igual a 1, ali está 1, por isso obviamente é aquilo. E um ponto A da ordenada A maior que 1 pertencente à reta R. Exatamente, sim. É tudo o que a figura nos diz. Está também representada a semirreta OA, que interseta a circunferência trigonométrica no ponto B. Ok, nada de novo, a figura diz tudo.
qual das expressões seguintes dá em função de A, a abscissa do ponto B? Ou seja, nós queremos saber qual é que é a abscissa do ponto B em função de A. Ou seja, devemos de conseguir arranjar uma fórmula só com A em que diga a abscissa de B. E então, o que é que nós temos? Ora, nós sabemos o A, que é a ordenada aqui do ponto A, e depois nós queremos saber o quê? A abscissa do ponto B, que é basicamente este valor aqui. E agora, como é que nós vamos fazer isto? Ora, nós pensamos em circunferência trigonométrica, isto se calhar tem a ver com trigonometria. Por isso, nós o que é que nós pensamos? Pensamos logo em ver este ângulo. E depois, como é que nós interpretamos o A? Ora, tendo aqui este ângulo θ, o A vai ser simplesmente a tangente de θ. E por outro lado, o B, o que é que vai ser? Vai ser simplesmente o cosseno de θ. E pronto, agora a questão importantíssima é qual é que é a ponte? Ou seja, como é que nós conseguimos ligar a tangente de θ com o cosseno de θ? E claro, desta vez a ponte, mais uma vez, será uma fórmula qualquer. E qual é que será a fórmula? Ora, a mais conhecida de todas é do seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Mas esta fórmula é a ponte entre o seno e o cosseno, mas nós queremos uma ponte entre a tangente e o cosseno. Por isso queremos a outra versão desta fórmula. E como é que nós obtemos essa versão? É simplesmente dividindo tudo por cosseno ao quadrado de θ. E assim fica como? Ora, este seno vai passar a tangente ao quadrado, depois este cosseno ao quadrado vai passar a 1, e este 1 vai passar a 1 sobre cosseno ao quadrado. E pumbas, agora nós já temos a nossa fórmula, que é a ponte entre aquilo que temos, que é a tangente de θ, e aquilo que nós queremos, que é o cosseno de θ. E pronto, agora podemos reorganizar isto e vemos que o cosseno ao quadrado de θ vai ser exatamente 1 sobre tangente ao quadrado de θ mais 1. Mas ora, nós sabemos que o A é a tangente de θ, o B é o cosseno de θ, e nós já temos esta fórmula que os relaciona. Por isso, isto é exatamente a mesma coisa que dizer o quê? Que B ao quadrado, ou seja, que a abscissa de B ao quadrado é igual a quê? A 1 sobre A ao quadrado mais 1. Mas ora, podemos meter a raiz para o outro lado e fica mais ou menos raiz quadrada de 1 sobre A ao quadrado mais 1. Mas ora, agora será que é mais ou será que é menos? Ora, vamos ver aqui a imagem. Claramente a abscissa de B é positiva. E por isso, vamos escolher o valor positivo de B. E agora, isto era uma escolha múltipla e é só ver qual é que é a certa e vemos claramente que é a opção A. E está feito. E agora é o 9.1, exercício de assíntotas, que é o melhor exercício de todos. Epá, eu parece que digo isto sobre todos os exercícios, mas pronto, este é mesmo maravilha. Então, seja f a função definida em menos infinito 2, isto é o domínio, talvez será está tudo bem, talvez será caro, não sabemos bem, mas de qualquer modo vamos copiar à mesma. Por f de x igual a x mais ln de x mais 1. Ok, isto obviamente é carne. E vamos copiar. Resolvo os itens 9.1 e 9.2, se recorrer à calculadora, claro, quem é que precisa de calculadora, isso é para meninos. Ok. 9.1. O gráfico de f tem uma assíntota oblíqua, determine uma equação dessa assíntota. Ok. Então, basicamente, nós queremos descobrir a equação da assíntota oblíqua. E agora, como é que nós fazemos isto? Ora, primeiro nós sabemos que a equação da assíntota oblíqua vai ser simplesmente y igual a mx mais b. A questão é, como é que nós vamos descobrir este m e como é que nós vamos descobrir este b? Mas antes disso, há outra coisa importantíssima a saber quando procuramos assíntotas, que é onde é que nós vamos à procura dessas assíntotas? Ora, e a regra geral é, se forem assíntotas verticais, nós procuramos nas descontinuidades. Ou então, por exemplo, nos extremos abertos do domínio. E se forem assíntotas não verticais, ou seja, se forem assíntotas horizontais ou oblíquas, nós vamos procurá-las em mais ou menos infinito. Ora, e aqui é que nós vemos que afinal o nosso domínio era carninha. Porquê? Porque nós não só sabemos que temos de procurar em mais ou menos infinito, porque isto é uma assíntota oblíqua, ou seja, não vertical,
Mas como o domínio é só entre menos infinito e 2, então obrigatoriamente nós vamos ter de procurar em menos infinito. Ou seja, todos os limites que nós vamos fazer para procurar os valores de m e de b vão ser para menos infinito. Então, agora, primeiro, como é que vamos buscar o m? Ora, é simplesmente o limite de x a tender para menos infinito do quê? Do f de x sobre x. E pronto, agora é calcular o limite. Ora, isto fica 1, porque fica x a dividir por x, que é 1, e depois fazemos a álgebra de limites, e fica ln de e elevado a x mais 1 sobre x. E ora, ln é uma função contínua, por isso podemos trocar o limite com aquilo que está lá dentro. E então isto fica como? Fica o ln do limite de x a tender para menos infinito, que é diet de x mais 1, sobre o limite de x quando x tende para menos infinito. E ora, nós sabemos o quê? Quando o x tende para menos infinito, este e elevado a x fica super pequeno, ou seja, vai tender para zero, por valores positivos, porque a função e elevado a x é sempre positiva. E por isso, este valor de cima vai tender para 1 por valores maiores que 1. Ou seja, em cima fica ln de 1 mais. E em baixo, obviamente, fica menos infinito. Mas agora, o que é este ln de 1 mais? Ora, é simplesmente 0. E então isto fica 1 mais 0 sobre menos infinito, mas tanto este 0 como este 1 sobre menos infinito estão a querer ficar muito pequenos, ou seja, estão os dois a tender para 0. Por isso, este limite é apenas 0. E então, isto dá exatamente 1. E pronto, já sabemos que o nosso m é 1, está na altura de calcular o b. Como é que calculamos o b? É exatamente fazendo o limite de x a tender para menos infinito do quê? De f de x menos m de x. Mas nós já sabemos que m é 1. Por isso, pronto, é basicamente fazer x mais ln de e elevado a x mais 1 menos x, só fica com ln. E então, como é que nós resolvemos este limite? É como já fizemos antes. Como o ln é contínuo, nós trocamos o ln e o limite, e agora este limite é facílimo, é o ln de 1 mais, que nós já vimos que é exatamente 0. E pronto, já calculámos o m, já calculámos o b que é 0, e então assim concluímos que a equação da cinta oblíqua é exatamente y igual a x. E não é preciso mais nada. Exponenciais e logarítmicas, let's go! Então, isto é o 9.2, por isso continuamos com os dados da bocado e temos... não esquecer nada de calculadoras. A equação f de x tem uma única solução, determina essa solução e apresenta-a na forma menos ln de k com k maior que 0. Ok, então nós temos uma equação, f de x igual a 2x mais 1, e queremos saber a solução dessa equação. E não só queremos saber essa solução, mas queremos escrevê-la numa forma muito específica, que é menos ln de k com o k maior que 0. E pronto, como é que nós vamos fazer isto? Ora, não tem nada que saber, é simplesmente resolver a equação. E aqui tenho algumas dicas. A primeira dica é colocar sempre todos os logaritmos ou exponenciais para um lado e tudo o resto para o outro. E depois temos a regra mais geral de fazer equações, que é simplesmente o que fazes de um lado, fazes do outro. Esta é a regra fundamental de resolver equações, que se uma pessoa entender esta regra, não precisa de se lembrar mais nada para resolver equações. Então, como é que fica? Copiamos aqui a equação, isto é o f de x igual a 2x mais 1, e agora o que é que fazemos? ln's para um lado, tudo o resto para o outro. E então fica como? ln de x é elevado a x mais 1 é igual a x mais 1. E agora, nós, porque é que metemos o ln tudo para um lado e tudo o resto para o outro? É exatamente para nós podermos cortar este ln. E como é que nós cortamos este ln? É metendo tanto um lado como o outro, elevá-lo a e. Ou seja, metemos e elevado à coisa da esquerda igual a e elevado à coisa da direita. Ora, o e vai cancelar com o ln e depois fica como? Fica e elevado a x mais 1 igual a e elevado a x mais 1. E depois, como é que fica? Depois é simplesmente reorganizar, mais uma vez, colocar exponenciais todas para um lado, tudo o resto para o outro. E agora nós conseguimos isolar o e elevado a x. Basta colocá-lo em evidência. E depois o resto vai ali para baixo, que é a mesma coisa que dizer dividir tanto um lado como o outro por e menos 1. E fica e elevado a x é igual a 1 sobre e menos 1. E agora porquê é que nós isolamos a exponencial?
é exatamente para nós, tanto de um lado como do outro, podemos fazer o quê? ln, que é para exatamente fazer desaparecer este e ficar lá só o x, para ficar x igual a qualquer coisa. Então o que é que vemos? Fazemos ln dos dois lados, este ln aqui da esquerda corta com o e fica simplesmente x. Enquanto que o lado direito fica o quê? Fica ln de 1 sobre e-1. Mas agora nós lembramos o quê? Que precisamos de ter a solução nesta forma muito específica. E como é que fazemos isso? Facílimo. É só utilizar a propriedade dos logaritmos, em que podemos meter a potência para fora. Ou seja, isto é a mesma coisa que dizer logaritmo de e-1 elevado a -1, ou seja, podemos meter este menos para fora e fica menos ln de e-1. E pronto, já está feito, não é preciso mais nada. Está na altura de um exercício fofinho de funções. Então, mais uma vez é o 9.3, continuamos com os mesmos dados e agora, seja h a função definida em menos infinito 2 por h de x é igual a f de x menos x. Ora, este domínio talvez vai ser está tudo bem, talvez vai ser carne, depois vê-se. Porquê? Por h de x é igual a f de x menos x. Ok. Então, se calhar, este domínio até vai ser simplesmente porque é esse o domínio da função f e por isso também tem de ser esse o domínio da função h. Talvez, mas depois vê-se. Então, o que é esta função h? f de x menos x é fácil. Podemos já escrever que é o quê? Que é ln de a elevado a x mais 1. Então a pergunta é, qual das expressões seguintes pode ser a expressão analítica da função h de menos 1, função inversa de h? Queremos saber exatamente qual é que é a inversa da nossa função h. E qual é que é o truque? Ora, o truque é lembrarmos da definição, que é o quê? Que temos que o y é igual a h de x, se e só se o quê? O x for igual a h de menos 1 de y. Mas na prática o que é que isto significa? Significa que se nós temos o x e se o h leva o x para o y, então depois obrigatoriamente o h de menos 1 vai ter de levar o y para onde? De volta ao x. Ou seja, a inversa vai cancelar o h. E também o contrário é verdade. Ou seja, se nós pegarmos no y e nós sabemos que a inversa leva o y para o x, então o que é que a nossa função normal h vai ter de fazer? Vai ter de levar o x até ao y para cancelar a nossa inversa. E pronto, na prática como é que nós vamos fazer isto? Ora, nós vamos começar por escrever o y igual a h de x, ou seja, y igual a ln de e elevado a x mais 1. E depois, para ir buscar a inversa, nós vamos reescrever esta equação até ficar o quê? Até ficar na forma x igual a qualquer coisa, que tem a ver com y. E esse qualquer coisa vai ser exatamente o quê? Vai ser exatamente o nosso h de menos 1, ou seja, a nossa inversa. Então vamos reorganizar isto tudo até ficar x igual a qualquer coisa. Então nós vamos querer isolar tudo o que tenha x. Então começamos por fazer e de um lado, e do outro. Do lado esquerdo fica e elevado a y, do lado direito o e cancela com o ln e fica simplesmente e elevado a x mais 1. Agora queremos meter todo o x para um lado, todos os y para o outro, e então fica e elevado a x é igual a e elevado a y menos 1. E depois, como é que fazemos o x aparecer? Ora, fazemos logaritmo de um lado, logaritmo do outro. Isto para quê? Para o lado esquerdo cancelar, que é para o ln cancelar com o e ficar só o x, e o lado direito fica como? Fica ln de e elevado a y menos 1. E então o que é que nós concluímos? Concluímos que o nosso ln de e elevado a y menos 1 vai ser exatamente a nossa inversa h de menos 1. Nós tanto podemos usar y como podemos usar x, que isto, o nome que damos à variável não interessa. Em vez de chamarmos à variável y, chamamos de x, e depois vamos aqui à escolha múltipla. E ora, qual é que é a expressão? É exatamente a c. E pronto, está feitinho. Uma coisa engraçadíssima é que nós conseguíamos verificar facilmente se isto era a nossa inversa ou não. Como é que nós fazíamos? Era só ver se a nossa inversa cancelava com a nossa função normal. Então, como é que fazíamos isto? Ora, primeiro fazemos o h de menos 1 do h de x. E isto tem de dar igual a x, que é para a inversa cancelar com
o h. E então como é que isto fica? Ora, primeiro enfiamos o h de x, que é o ln de elevado a x mais 1, aonde? Na expressão do h de menos 1 de x, que é esta. E depois fica como? Ora, o e e o ln corta, fica e elevado a x mais 1 menos 1, e depois isto fica simplesmente e elevado a x. E o ln corta com o e fica simplesmente x como nós queríamos. Mas nós também teríamos de ir ao contrário, ou seja, nós temos de fazer o h do quê? Do h de menos 1 de x, e isto também tem de dar x, ou seja, tem de cancelar. Mais uma vez, pegamos na expressão do ln de elevado a x menos 1, ou seja, da inversa, e enfiamos ali na expressão do h de x. E isto, depois vemos que o ln vai cortar com o e mais uma vez, fica esta expressão muito parecida com há bocado e dá a mesma x. E pronto, isto prova rigorosamente que, de facto, esta é a nossa inversa. E porquê exatamente? Basta pensar. Ora, a nossa função h transporta o x para o h de x. E então a nossa inversa vai ter de levar o h de x para onde? De volta ao x. E esta é exatamente aquilo que diz esta expressão aqui de cima. E também é verdade ao contrário. Ora, nós podemos pegar aqui no valor de x, podemos aplicar primeiro a inversa e vai levar o x para onde? Para o h de menos 1 de x. E depois, aplicando o h, para onde é que tem de levar o h de menos 1 de x? Vai ter de levar exatamente de volta ao x. E é exatamente isto que esta expressão diz. Que o h de menos 1 de x vai dar x. Já tivemos muitas perguntas boas, mas esta é mesmo boa, é mesmo boa. Então 10. Seja G a função de domínio R, à partida nem vai ser preciso, definida por G de x igual a blá 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 blá, isto sim é carne daquela mesmo boa, por isso vamos copiar já. Depois resolvo os itens 10.1 e 10.2. Se recorrer à calculadora, claro, quem é que precisa disso? Então, 10.1. Averigue se a função g é contínua em x igual a 0. Ou seja, nós queremos ver se a função g é contínua em x igual a 0. E então, como é que nós vamos fazer isso? Ora, qual é que é a definição? Ora, a definição de continuidade é exatamente que o limite de g de x existe quando o x tende para a. Quando o a está no domínio, claro. Mas isto é a mesma coisa que dizer o quê? É a mesma coisa que dizer que o limite de g de x quando x tende para a é igual a g de a. Mas na prática, especialmente quando nós estamos a falar em funções definidas por ramos, não nos dá assim tanto jeito de trabalhar com este limite. Dá-nos mais jeito de trabalhar com o quê? Com os limites laterais. Por isso, dizer isto é a mesma coisa que dizer o quê? Que o limite de g de x quando x tende para a por valores menores que a é igual ao limite de g de x quando x tende para a por valores superiores a a, que tem de ser igual aqui a g de a. Então, na prática, o que é que nós temos de demonstrar para provar que a função g é contínua em x igual a 0? Ora, vai ser preciso que o limite por valores menores que 0, que seja igual ao limite por valores superiores a 0, que seja igual ao quê? Ao g de 0. Neste caso, o g de 0 é 0. Então pronto, basicamente nós temos de provar que estes dois limites são iguais a 0. E limites nós já estamos fartos de saber. Por isso vá, começamos pelo primeiro. Limite g de x. Ok, isto é muito tranquilo, fica o limite de x a tender para 0 de seno de x sobre 1 menos e elevado a x. Primeira coisa que fazemos sempre em calcular limites é o quê? É tentar substituir. Fica o quê? Seno de 0 a dividir por 1 menos e elevado a 0. Ora, mas isto fica 1 menos 1, 0 em baixo e fica 0 em cima. Por isso não dá para fazer imediatamente, por isso vamos ter de fazer um limite notável. E ora, limites notáveis, que nós sabemos? Ora, temos o seno de x sobre x, quando x tende para 0, ora, está a mesmo jeito. E também temos o e de x menos 1 sobre x, quando x tende para 0. Ora, isto está aqui mesmo perfeitinho. Então o que é que fazemos? Multiplicamos em cima e em baixo por x, que é para fazer exatamente aparecer aqui um x em cima e um x em baixo, a dividir. E depois também colocamos aqui um menos atrás, que é para, em vez de escrevermos 1 menos e de x, escrevermos e de x menos 1. E pronto, agora é só aplicar os dois limites notáveis. Fica tanto um em cima como um em baixo, e então pronto. 1 menos 1 sobre 1 vai ser exatamente 0.
Ótimo, já verificámos o primeiro limite. Agora vamos ao segundo. Como é que fica? Ora, é o limite de x a tender para zero de x ao quadrado de ln de x. E então, ora, dá para substituir. Então, o x dá 0, ln de 0 mais dá menos infinito. Ora, 0 vezes infinito não nos diz nada porque um está a querer ficar muito pequeno e o outro está a querer ficar muito grande, por isso não dá. Então vamos ter de fazer aqui um limite notável. Qual é que é o limite notável que nós sabemos com ln de x? É ln de x sobre x quando o x tende para infinito. Ora, se é quando o x tende para infinito, e aqui está x a tender para 0 mais, então isto faz-nos lembrar uma mudança de variável. Qual mudança de variável é que nos faz passar de x a tender para 0 para x a tender para mais infinito? Ora, é exatamente a mudança de variável y igual a 1 sobre x. E pronto, vamos fazer essa mudança de variável, dá exatamente isto, o x ao quadrado passa a 1 sobre y ao quadrado, e o ln de x passa a ln de 1 sobre y. Mas claro, dá-nos mais jeito de ter ln de y, por isso vamos simplesmente tirar o menos para fora. E fica como? Ora, fica aqui o tal menos, para quê? Para ficar aqui ln de y, a dividir por y, vezes o quê? O limite de 1 sobre y. O que é que nós fizemos? Nós pegámos aqui no 1 sobre y ao quadrado e metemos um dos 1 sobre y aqui para este limite e metemos outro 1 sobre y aqui para este limite para fazer o tal limite notável. E então, aplicando as coisas, o que é que nós vemos? Ora, este primeiro limite é 1 sobre mais infinito, 1 sobre mais infinito é 0, e depois o limite notável também é 0. E então, menos 0 vezes 0 é 0. Já provámos exatamente aquilo que queríamos, que é exatamente tanto o limite por valores inferiores a 0 como superiores a 0 dá exatamente 0. E isto demonstra o quê? Que de facto a nossa função g é contínua em x igual a 0. Agora sim é que chegamos mesmo à melhor parte, só mesmo porque é o último. Então, mais uma vez, isto é o 10.2, por isso continuamos com a mesma coisa de há bocado, e a pergunta é: estuda a função g quanto à monotonia em 0 mais infinito e determine caso existam os extremos relativos. Ou seja, monotonia em 0 mais infinito e extremos relativos. E na sua resposta, apresente os intervalos de monotonia. Ok. Então, basicamente, nós queremos descobrir a monotonia da nossa função em 0 mais infinito e, além disso, queremos incluir os extremos e os intervalos. Ok. E agora, como isto é monotonia em 0 mais infinito, então só nos interessa o que acontece quando o x é positivo. Ou seja, só nos vai interessar esta parte de x ao quadrado ln de x, podemos ignorar o resto. E agora, como é que vamos estudar a monotonia? É extremamente simples. Estudar a monotonia de uma função é simplesmente estudar o sinal da função derivada. E por isso, o primeiro passo, obviamente, vai ser calcular a derivada. Então, utilizando a regra da multiplicação, faz-se derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Isto dá 2x ln de x mais x ao quadrado, 1 sobre x. E colocando o x em evidência, dá este resultado. E agora nós queremos saber o sinal da função derivada. E para isso, o primeiro passo é exatamente calcular os zeros. E esta derivada é 0, ou seja, este valor aqui é 0 quando o quê? Ora, ou o x é 0, ou o quê? O 2 ln de x mais 1 é 0. Só que agora nós lembramos-nos, ora, o x é sempre maior do que 0. Por isso, este x igual a 0 nunca acontece e só temos o segundo caso. E então, reorganizando, fica ln de x é igual a menos 1 sobre 2, ou então, tanto do lado como do outro, fazemos e fica o corta com o ln, e depois do lado direito fica elevado a menos o meio. E pronto. Agora, já temos tudo para fazer a nossa tabela. Nós já sabemos que para calcular a monotonia de g, basta calcular o sinal da função derivada, e para calcular esse sinal é mais fácil estudar o sinal tanto da função x como o sinal da função 2 ln de x mais 1. Porque o sinal conjunto destas duas funções dá-nos o sinal da derivada. E então onde é que vamos estudar a monotonia? É exatamente em 0 mais infinito. Ou seja, vamos começar ali no 0 e não esquecer que o nosso x é sempre maior do que 0, por isso não nos interessa o que acontece exatamente no 0.
E depois vamos lembrar onde é que a derivada tinha zeros. E era exatamente no ponto e elevado a menos o meio. Aqui correspondia exatamente o zero da função 2ln de x mais 1, que também é um zero da nossa função derivada. E agora é só ver o sinal. Quando o x é maior que zero, então, obviamente, a função x vai ser sempre positiva. Depois, o 2ln de x mais 1. Ora, o ln de x é uma função crescente, por isso o 2ln de x mais 1 também vai ser uma função crescente. O que significa que à esquerda do zero vai ser negativo e à direita do zero vai ser positivo. E agora que temos estes sinais, nós já sabemos que o sinal da derivada vai ser simplesmente multiplicar o sinal do x vezes o sinal do 2ln de x mais 1. Então fica como? Ora, mais e menos dá menos, mais e mais dá mais. E agora, sabendo o sinal da derivada, já temos a monotonia da função g. Onde a derivada é negativa, a função g vai ser decrescente. Onde a derivada é positiva, a função vai ser crescente. E agora, como é decrescente à esquerda e é crescente à direita, então isto significa que no meio vamos ter um mínimo. Conclusão, a nossa função vai ser decrescente entre 0 e e elevado a menos o meio. Depois vai ser crescente entre e elevado a menos o meio até mais infinito. E temos um mínimo relativo em x igual a e elevado a menos o meio. Mas agora calma lá, calma, que nós ainda não resolvemos a questão. Isto porque um pormenor importantíssimo. Porque nós queremos saber não o valor de x onde há o mínimo, que é aquilo que normalmente se chama do minimizante, mas nós queremos mesmo saber o mínimo. E o mínimo não é um valor de x, mas sim o valor de y. Ou seja, nós temos de calcular o g de e elevado a menos o meio. E então é só substituir e elevado a menos o meio ali na nossa função g. Ora, o e elevado a menos o meio ali no x ao quadrado fica e. O ln corta com o e fica só 1 meio. Ou seja, no total temos menos 1 sobre 2e. Então, o nosso mínimo relativo é igual a menos 1 sobre 2e. E agora sim, nós já terminamos o nosso Exame Nacional de Matemática A, 12º ano de 2020, primeira fase. Calma, 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 ainda não terminamos. Nós temos de garantir mesmo que não há mais exercícios para fazer. Ora, primeiro vais ver umas palavras a dizer fim. Muito importante. Isso significa que já não há mais exercícios daí para a frente. E depois também vais ver as cotações, que é outro sinal claro que o exame terminou e que já não há mais páginas. Ou então, na dúvida, até podes ver o fim da página, que deve dizer lá a página 8 de 8 ou qualquer outro número que seja apropriado. Agora sim, já terminaste. Por isso deixaste algum exercício para trás, então esta é a altura perfeita de voltar a ele. Ou então, se já pensas que terminaste tudo, então volta atrás à mesma e tenta verificar todos os exercícios que puderes verificar. Uma coisa que eu gosto muito de fazer quando eu salto um determinado exercício é, por exemplo, fazer uma bolinha à volta do exercício para depois, quando chegar a esta altura de voltar atrás, ser muito mais fácil saber quais exercícios eu deixei por fazer e quais já estão feitos. É como se costuma dizer, a melhor parte dos exames é quando eles estão terminados. E no caso do nosso vídeo é exatamente a mesma coisa. Esta é a melhor parte, em que nós vamos refletir um bocadinho sobre aquilo que aprendemos ao longo deste exame. Porque de facto, com cada exercício nós conseguimos aprender uma coisa imensa. E é exatamente isso que vamos ver agora. Ora, o que é que nós aprendemos? Num ponto descobrimos como estudar a monotonia de uma sucessão. Isto é exatamente calculando a diferença entre o de n mais 1 e o de n, ou seja, o termo seguinte e o termo anterior. Se este valor for maior do que 0, então isto significa que o termo seguinte é maior que o termo anterior e por isso a sucessão vai ser crescente. Por outro lado, quando este valor for sempre inferior a 0, então isso significa que o termo seguinte é mais pequeno que o termo anterior. E então isto significa que a sucessão será decrescente. Depois, no ponto 2, vimos uma coisa importantíssima, que é quando o f é contínua, nós podemos trocar o limite com a função, ou seja, o limite de f do de n vai ser igual ao f limite do de n. É engraçadíssimo porque eu
li isto tantas vezes e nunca dei a devida importância. E foi agora, ao fazer este exame, que de facto descobri o quão importante é este facto das funções contínuas. Depois, no 2, 3.1, foi combinatória de probabilidades. Não tem grande coisa a dizer, só casos favoráveis e casos possíveis. No 3.2 temos o segredo da combinatória, que é ensinar a avózinha a fazer o que quer que seja. Depois, no 4.1, descobrimos como resolver equações dos complexos. Quando nós temos potências, regra geral, é melhor utilizar a forma trigonométrica, enquanto que quando não temos potências, é melhor utilizar a forma algébrica. E depois, quando nós estamos a lidar com parte imaginária e parte real, regra geral, o mais fácil é utilizar a forma algébrica. E além disso, nós relembramos o gráfico da função y igual a 1 sobre x, que é daquelas importantíssimas. Depois, no 5.1 não aprendemos grande coisa, ou se calhar até aprendemos tanta coisa que nem dá para dizer, mas no 5.2 aprendemos uma coisa essencial e que não sai muitas vezes, que é o significado de um ponto no plano mais próximo do ponto P. E ora, isto na prática vai ser simplesmente o ponto, que é o quê? Que é a interseção do plano com o quê? Com a reta perpendicular ao plano que passa pelo ponto P. E isto, dizendo de outra maneira, é a projeção ortogonal de P sobre o plano ABC. Projeção, porque é basicamente estar a projetar, e ortogonal, porque a reta faz um ângulo de 90 graus com o plano, ou seja, é ortogonal ao plano, ou seja, é perpendicular ao plano. Depois, no 6, o segredo importantíssimo é o facto de que o declive da reta é exatamente igual à tangente da inclinação dessa reta, essencial. Depois, no 7.1 e 7.2, eram os exercícios de régua e calculadora, não houve grandes lições, mas se houve alguma lição é, se for escolha múltipla, usa a régua que se calhar funciona. Depois no 8 descobrimos a ponte fundamental entre a tangente e o cosseno, que é exatamente esta fórmula aqui, e ainda descobrimos o significado gráfico do quê? Da tangente e também do cosseno. Depois, no 9.1, descobrimos onde procurar as assíntotas. Se forem verticais, vamos procurá-las nas descontinuidades, ou então nos extremos dos intervalos abertos. E se forem não verticais, vamos só procurar em mais ou menos infinito. Por isso é que assíntotas não verticais, no máximo só pode haver duas, uma para menos infinito, outra para mais infinito. E então depois como é que calculamos as assíntotas não verticais que têm esta forma y igual a mx mais b? Primeiro passo é calcular o m, e calculamos fazendo o limite de f de x sobre x. E depois, quando tivermos o m, então sim vamos calcular o b, fazendo o limite de f de x menos m de x. Depois do 9.2 foi calcular equações e começamos com a regra fundamental de resolver equações, que é exatamente o que fazes de um lado, fazes do outro. E depois temos a regra mais específica no caso das exponenciais e logarítmicas, que é colocar exponenciais ou logaritmos todos para um lado e colocar tudo o resto para o outro. Isto para quê? Isto para depois nós podermos cancelar facilmente, fazendo ou ln dos dois lados, ou então elevando os dois lados a e. Depois, no 9.3, vimos como calcular a inversa, que é basicamente começamos a escrever y igual à nossa função e depois reorganizamos tudo em função de x, até ficar x igual a qualquer coisa. E esse qualquer coisa vai ser exatamente a nossa inversa. E se nós quisermos verificar que de facto temos a nossa inversa, é só ver se a inversa cancela com a nossa função normal, tanto de um lado como do outro. Depois, no 10.1, nós vimos como descobrir que uma função g é contínua num determinado ponto do domínio. Ou seja, temos de ver que o limite por valores inferior a a é igual ao limite por valores superiores a a, que tem de ser igual ao valor da função exatamente no ponto A. E por fim, no 10.2, descobrimos como calcular a monotonia de g, que é simplesmente estudar o sinal da primeira derivada. E agora chegamos à parte porque todos esperávamos, que são todas as dicas para esmigalhar. Ora, a primeira parte é sempre, o nosso primeiro objetivo
é descobrir que passa. É ler muito bem os dados, interpretar tudo super bem para garantir que nós percebemos a 100% o que é que se está a passar. E para isso é importantíssimo primeiro distinguir a carne daquele está tudo bem. O está tudo bem nós queremos ignorá-lo para simplesmente focarmos na carne, porque quanto menos coisas tivermos de prestar atenção, neste caso à carne, mais provável é acertarmos. E nós não queremos só copiar, nananana. Nós queremos também traduzir imediatamente todos os dados. Ou seja, nós temos um determinado dado, nós queremos extrair logo o máximo de informação desse dado que nós conseguirmos, mesmo antes de ler a pergunta. E depois de leres a pergunta, a grande questão é: o que é que nós temos e o que é que nós queremos? E depois nós pensamos naquilo que nós queremos e naquilo que nós temos de pensar qual é que é a ponte. Ou seja, como é que nós vamos daquilo que nós temos até àquilo que nós queremos. Isso é essencial. E se em alguma altura ficares encalhado, não te esqueças. A primeira coisa a fazer é reler o enunciado. Reler o enunciado porque isso faz mesmo milagres. E no fim, se tu achas que estás certo, pensa outra vez e verifica. Verifica com a régua, verifica com a calculadora, verifica fazendo o exercício novo, não interessa. Verifica de qualquer maneira tu possas inventar para ter o máximo de certezas que estás certo, porque só assim, só fazendo isto tudo, é que de certeza que estarás pronto para arrasar. Quer seja no teu próximo teste ou no teu próximo Exame Nacional de Matemática A, 12º ano, 2021, 2022, 2023, primeira, segunda, terceira fase, não interessa, vais arrasar. E se ainda não te sentes muito confiante em alguma matéria, não te preocupes, porque eu deixo aqui o link para a minha playlist de Matemática A que resume toda a matéria. E é extremamente conveniente usar, porque se tu pensares, numa hora tu consegues rever toda a matéria de um tema e em menos de um dia consegues rever toda a matéria de um exame. Epá, não, inacreditável mesmo. E de resto, espero que tudo corra bem e já agora, se te apetecer, subscrever, comentar, gostar, desgostar, qualquer seja o caso, eu estou aqui para te ouvir. E já sabes, eu estarei por cá, por isso espero voltar a ver-te. Até breve! Ui!